Amém. É tão bom a gente retornar à casa do Pai. Passamos, como já foi testemunhado, 6 dias sem abençoado de clamor, onde cada um teve e tem um motivo, um propósito para estar buscando o Senhor. E os 6 dias de clamor, ele não é algo específico, apenas por esses 3 dias que nós estivéssemos na presença do Pai. Também os 6 dias de clamor, ele não é com o intuito de buscar algo somente para agora, mas para que os nossos 6 primeiros meses desse ano sejam meses abençoados, meses direcionados e guardados pelo Senhor. E é muito gratificante a gente chegar aqui e a gente ouvir esse testemunho da nossa irmã Simone, do que Deus faz. Independente, talvez alguns possam pegar e dizer: mas é uma coisa que já estava em negociação. Mas é uma coisa que a gente sabe que com o decorrer do tempo a instituição ela não quer perder, ela acaba fazendo proposta. Vai de acordo com a fé de cada um. A fé dela foi que, antes de terminar, ela queria ver um milagre. Foi a fé dela. Se a sua fé não é assim, não é porque você é menos ou mais, nada disso. Simplesmente porque a tua fé diz que vai acontecer no tempo de Deus. Tem pessoas que já são mais ousadas. Fala: Senhor, eu sei que o seu tempo é o bom, é o melhor, mas ao meu ver eu quero para agora, eu preciso para agora. É essa que está a diferença toda. Então foram 6 dias completamente abençoados e edificantes na casa do Senhor. Nós chegamos aqui, nós estamos todos os domingos na parte da manhã, na nossa escola dominical. Se você não vem, se você não está tendo a oportunidade, pelo menos faça uso da leitura da revista. Tem sido algo tremendo. E parte dos estudos, eu não vou dizer se são todos até o término das lições, mas pelo menos parte dos estudos que nós temos compartilhado, todos eles estão vindo, estão caminhando em direção a um propósito que a gente tem para a igreja, que é trabalhar com células. A igreja, a partir de fevereiro, ela trabalha em células. É uma ferramenta evangelística e nós entendemos que é uma ferramenta boa e abençoada para o reino de Deus. E com isso nós distribuímos um cartão para que você possa estar orando por 5 vidas. 5 vidas. Para que essas vidas possam fazer parte da sua célula. Mas de repente você vai falar assim: pastor, mas eu não tenho jeito para liderar. Eu quero participar na célula de alguém. Não tem problema. Mas você pode pegar o cartão e você está orando, jejuando, travando uma batalha espiritual por essa vida. E aí no dia que abrirmos as células, o que acontece? Aí você vai poder participar da célula de um irmão ou de uma irmã. E aí você vai fazer o quê? Vai pegar essas vidas que você tem orado por ela durante esse período e você vai convidá-la para poder ir junto contigo para a célula de um irmão ou de uma irmã, a qual você gostaria de estar participando. Então eu convido, se você não pegou, eu vou deixar aqui com o William. E aí, antes de você sair, pega com ele, pega meu cartãozinho aí, porque eu quero lá. Eu botei o nome de 5 vidas ali. Mas olha só, não é só colocar o nome. É colocar o nome e fazer oração específicas. Que tipo de oração específica? Oração de batalha espiritual mesmo. Determinando que o inimigo venha largar essas vidas, para que elas possam ser em Cristo Jesus tremendamente abençoadas. Mas aí também não é só você orar e travar uma batalha espiritual. É você, de vez em quando, pelo menos uma vez por semana,
você dá uma ligadinha para ela e falar que está orando por ela. É você pegar o teu telefone e usar essa ferramenta que tem no seu aparelho, que é o WhatsApp. Pastor, eu não tem problema. Todo mundo tem como receber uma mensagem. Vai lá e manda SMS. Volta lá no comando, não tem problema. Porque ela vai ser notificada sim. Não tem como fugir. Mas se você falar para mim assim, pastor, eu não tenho telefone, eu não tenho como fazer isso, não tem problema. Você tira um dia na semana e vai na casa dessa pessoa. É 15 minutinhos no máximo na casa dela. É só para dizer que você está orando por ela, que você tem pedido a bênção de Deus sobre a vida dela, sobre a família dela. Então imagina, se você está orando por 5 pessoas e você tirar 10 minutinhos para fazer uma visita, significa que em 50 minutos você visita 5 pessoas. E rapidamente você já está em casa. É visita de médico, é só para dizer que você está orando por ela. Não precisa ficar na casa dela, batendo papo, conversando, não precisa fazer nada disso. É só 10 minutinhos o suficiente. E você vai ver o quanto Deus vai operar por você sobre a vida dessa pessoa. Eu posso contar com você? Amém? Então não saia daqui sem antes pegar o seu cartão. Se você não pegou, pegue. E comece, junto com esse propósito de oração, começa não só orando por essas vidas, mas diga, Senhor, me dá uma casa. Senhor, me diga qual é o dia. Senhor, me diga qual é o horário. Porque se o Senhor falar para mim qual é a porta que vai se abrir, se o Senhor falar para mim qual é o dia da semana que eu vou estar nessa casa, querido, esquece. Pode vir o problema que for, mas a vitória já é decretada, porque foi o Senhor que determinou aquilo ali. Não tem como. A vitória é garantida no nome do Senhor. Então não olhe só pela vida, mas fala, Senhor, eu preciso que o Senhor fale para mim aonde vai ser o local que nós vamos nos reunir para compartilhar a palavra do Senhor. Amém? E daí a gente vai começar a ter as nossas reuniões. Que reuniões? Reuniões para líderes de célula. Por quê? Líderes e auxiliares. Porque de repente você não quer liderar, mas você quer ajudar. Então vai ser uma reunião para líderes e auxiliares. Por quê? Porque isso é importante. Porque é onde a gente vai compartilhar o que está acontecendo nas células. Nós vamos poder corrigir aquilo que está acontecendo e não permitir que ninguém saia do propósito. Porque a célula só tem um objetivo, que é evangelístico. Se ficar indo para a casa do irmão, para a casa da irmã, ficar de bate-papo, não é esse o objetivo. Muito pelo contrário, daqui a pouco você vai ver que está tendo problema, porque a esposa do rapaz vai começar a ficar insatisfeita, achando que aquilo é um incômodo. O marido vai começar a achar que aquelas mulheres ficarem toda semana indo lá na casa dele, isso tira a privacidade dele. Agora, se você se mantém firme no objetivo que é evangelístico, não tem como o diabo ele procurar uma brecha para entrar. Mas lembra do que eu falo sempre: se quebrar o princípio da célula, esquece. Você vai orar, você vai jejuar, você vai chorar, dizendo: Senhor, eu estou nessa casa há 6 meses e até agora eu não vi o resultado. Ninguém vai ver. Por que não vai ver? Porque fugiu do propósito. O Senhor não tem como operar isso. Nós sabemos e entendemos que o nosso Deus é um Deus de princípio e Ele trabalha onde há ordem. Quando há desordem, Ele não trabalha. Não é verdade? Um outro aviso que eu dou para vocês: no dia 20 das mulheres, 28 de janeiro, amado, há um culto das mulheres. Vocês já tiveram aqui no culto das mulheres aqui na Ebenezer, amém? Então em janeiro, no dia 29, vai ter 28 de janeiro, vai haver o culto das mulheres novamente. Porém, esse culto das mulheres não vai acontecer aqui na igreja, vai acontecer lá em Nova Iguaçu, na igreja lá em Nova Iguaçu. Então as mulheres, todos vocês, vão estar reunidas aqui às 4 horas da tarde
16 horas, na porta da igreja. Por quê? Porque olha só, amado, veja como Deus ama vocês. A igreja de lá vai disponibilizar um transporte, uma Kombi, uma van, para vir aqui buscar as mulheres. Vai levar as mulheres e vai trazer as mulheres de volta. Então, eu preciso que vocês, antes de irem embora, procurem lá a irmã Joelma e dê o seu nome. Olha, eu vou e vou levar a minha vizinha, porque ela precisa ter a vida dela transformada. Dê um nome. Para quê? Para que ela possa, porque tem um controle, por causa do número de pessoas que vão ou na Kombi ou na van. Então vocês precisam dar um nome a ela. Amém? Então não saia sem antes procurar. E aí, se você quer mais detalhes, ela vai passar para vocês. Eu só estou dando uma visão panorâmica. Amém? No dia 25 de fevereiro, dia 25 de fevereiro, vai haver o nosso passeio. O primeiro passeio de 2023. Porque eu creio, em nome de Jesus, que haverá muitos outros. Então, 25 de fevereiro. Para quem é o passeio? Para você e para a sua família. Não é exclusivamente da igreja Ebenezer. É para você e juntamente com a sua família. Vamos passar um dia em família, em comunhão abençoado. Você imagine esse dia ensolarado que está fazendo. Você ter o privilégio de estar num sítio onde tem 2 piscinas, campo de futebol, muita alegria, muita bagunça, muita diversão. O ônibus ele vai sair da porta da igreja, vai te levar ao sítio, vai te trazer de novo aqui na porta da igreja. Tudo isso por apenas R$35 por pessoa. Querido, se você tiver que sair daqui agora e ir lá no shopping de Nova Iguaçu, se você for sozinho, tu vai gastar no mínimo R$20 de passagem. Se for você e seu marido, você gasta 40, porque você vai ter que gastar para ir. A não ser que você queira fazer uma caminhada amorosa com o love, com o seu love, e aí você vai fazer uma caminhada do amor, entendeu? Até a rodoviária de Nilópolis, e você pega lá o Campo Grande, e aí você vai descer na porta, se você quiser. Imagina, você vai curtir um cinema com o teu lovezinho, e aí você vai sair nesse sol de 5 horas da tarde, que ainda estoura 35 graus, e você fala com ele: eu vou tomar sorvete, vamos comigo, e você vai ver a cara de felicidade que ele vai fazer para você. Então veja, queridos, que é tão pouco, é R$35 para você poder passar um dia inteiro num passeio com a família. Se você tiver que sair daqui para poder ir para qualquer praia, tu vai gastar muito mais do que isso. E quanto à alimentação? A alimentação, cada um leva a sua. Se você chegar lá e falar assim: pastor, eu vou, mas nesse dia eu estou no jejum de Daniel, é só suco natural e frutas. Amém, glória a Deus, é contigo. Enche com a bolsinha de frutas e sucos e leva. Se você é aquela pessoa carnuda e fala: pastor, vou levar o meu kit de churrasco e lá eu vou fazer, glória a Deus, o pastor ainda vai lá para orar ainda com você ainda. Fica tranquilo, teu pastor não é carnudo, mas ele vai orar para que o fogo do Senhor acenda aquele carvão e demore, que seja rápido. Então veja, isso é importante. Então veja, é com você, mas veja, a igreja ela não vai se responsabilizar em relação ao almoço. Por quê? Porque eu não vou fazer a covardia, o seu pastor não vai fazer a covardia dos homens ficarem suados, jogando bola, as meninas brincando de pique, tomando banho de piscina, e as mulheres com o umbigo no fogão fazendo arroz. Não vou fazer isso. Então cada um leva o seu. Quem tem filho, leva o seu lanche,
leva o seu kitzinho de sobrevivência. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque aí todo mundo se diverte. Ninguém fica preocupado com comida. Quando você estiver com fome, a sua criança estiver com fome, tu abre ali o seu, sei lá, seu isopor, o seu cooler, e você pega o danoninho geladinho e você dá para o seu filho, dá para sua filha e acabou. Todo mundo está feliz. E ele volta de novo, ele corre, suja, se lambuza, depois ele volta e fala aquela frase bonita que você gosta: estou com fome. E aí você abre a mochila de novo e dá nas mãos. Queridos, é infinitamente melhor do que as mulheres terem que ir para a cozinha fazer comida. Não, mentira. É bem melhor. É mais básico levar. Leva o teu. Não é verdade? Nada de... É todo mundo. Eu quero ver todo mundo se divertindo. Então veja. Então o ônibus vai sair daqui da porta da igreja às 7 horas da manhã. O ônibus vai sair daqui, vai levar vocês para o sítio e vai retornar novamente. O sítio tem campo de futebol, tem 2 piscinas. Os homens levam embora. As mulheres querem fazer o seu, leva o que você quiser. Só não é permitido ficar quieto no canto de jururu, só isso. Até porque não vai conseguir, porque eu vou ficar incomodando um por um. Não tenha dúvida disso. Só não vale no final do passeio pedir carta de transferência. Mas vai ser bênção, queridos. Vai ser uma tarde de lazer. É um primeiro de muitos. Deixa eu dar uma notícia abençoada agora. Que nós vamos compartilhar a palavra e nós vamos falar em Gênesis, já pode deixar. Que coisa linda. 25 de fevereiro, R$35. Vai ser aqui na porta da igreja. Então, querido, se você quer ir, quer levar o teu marido, quer levar a tua sogra, quer levar a tua cunhada, quer levar teu cunhado, quer levar o teu sobrinho, não tem problema. É só você ir lá e dar o nome ao Joel e falar: crianças, preste atenção, crianças abaixo de 7 anos não paga, porém precisa ir no colo do responsável, porque não vai poder ocupar o assento, correto? Então é por questão de justiça. Então criança abaixo de 7 anos não paga, mas precisa ir no colo. Pastor, eu não quero ficar com criança no colo que vai estar calor, vai estar suado, prefiro pagar. Pronto, aí é opção tua, não é o que nós estamos determinando. Então essa é a área que está aí de lazer. Essa semana eu vou estar botando no grupo o ônibus, que vai ir, um bom ônibus, confortável. Dá para você ir se divertindo, fazendo bagunça e voltar dormindo de cansado, sem estresse nenhum. E glória a Deus. Amém, queridos? Gente, eu estou completamente feliz por tudo que vem acontecendo na igreja, as pessoas trabalhando, os irmãos se dedicando na obra. Tem sido um motivo assim, de muita alegria. Mas essa semana foi um motivo de mais alegria ainda. Porque essa semana eu fui fazer um agradecimento a uma pessoa pelos esforços, pelo trabalho, pela dedicação. E aí eu mandei uma mensagem assim para a nossa irmã Dila. Primeiro eu perguntei: Luiz, você se importa, se incomoda de me passar o contato da nossa irmã Dila? Eu queria agradecer a ela, porque ela é memorial, mas ela tem dado uma força assim fora do comum. Andando com o Luiz para um lado, para o outro, providenciando aquela faixa, imprimindo, trazendo visitantes, pessoas, algo fora do comum. E aí eu fui agradecê-la, agradecer pela generosidade dela. E aí ela recebeu o agrado e ela vai me dar uma notícia: pastor, olha, eu tive uma conversa com a pastora Neida e pedi a ela a liberação, porque a partir de agora eu faço parte da Ebenezer agora. Deus é lindo, 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 lindo. Já era, né, Deus é lindo. Já era daqui. Mas olha, preste atenção, deixa eu dar aqui também. Mas tudo isso também não é por causa de uma palavra que ela ouviu aqui, porque a palavra é completamente edificada lá pelo pastor Divaldo e pela pastora Neida, não é por isso. Não é por isso. Mas também por causa de um entendimento de uma pessoa de Deus. Qual é? É caminhar junto com o marido. Essa é a diferença. E sabe de uma coisa? E Deus honra. E Deus honra. Não tem como. O diabo pode fazer igual criança, pirracinha, bater perna no chão, fazer o que quiser. Mas Deus no final
atitude dessa. Porque é uma atitude que é feita pelo próximo e não para si mesmo. E é exatamente o que eu falo para vocês em Colossenses 3:23. Tudo que você tiver que fazer, faça de todo o coração, não como se fosse para o homem, mas como se fosse para o Senhor. Uma atitude dessa não é feita para a pessoa, mas é feita para o Senhor. E aí, olha, não tem como Deus não abençoar. Até porque Salmos, da palavra do Senhor por intermédio do seu filho Davi, já nos respalda isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Uma atitude dessa, agrada ou não agrada? Claro que agrada. Então, como Deus não vai satisfazer o desejo do coração? É impossível. É palavra, é princípio. Viva o princípio que Ele vai te percorrer todos os dias da tua vida. Amém? Isaías capítulo de número, Gênesis. Depois eu vou dar Isaías. Querido, não é uma palavra nova. Eu acredito que eu já ministrei essa palavra aqui, mas é uma palavra que me incomodou muito. Gênesis capítulo de número 31. Porque eu voltei a ler a Bíblia toda novamente. E aí a gente está lendo Gênesis de novo. E a gente está lendo Mateus de novo. Aí quando eu chegar em dezembro, eu acabei, por isso que eu estava lendo, a gente estava falando aqui, a carta de Apocalipse, eu estava dando o finalzinho da Bíblia, eu já estava terminando de ler Apocalipse, eu acabei de ler Apocalipse. Agora eu volto novamente para Gênesis. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas veja, versículo de número 30. E diz assim então, e agora? Se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai. Só até aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz. E sabemos que ela renova a nossa mente. E nós conhecemos a tua palavra. Mas conhecer não é o suficiente para nossas vidas. Ela precisa falar conosco. Ela precisa mexer em nossas estruturas. Ela precisa, Senhor Deus, nos levar a um momento de confronto, Senhor Deus, na tua palavra. Porque quando nós somos confrontados no princípio da tua palavra, Senhor Deus, a nossa vida ela é mudada. Tudo muda. Os conceitos, os preceitos, Senhor Deus, os dogmas, tudo, Senhor Deus, toda a estrutura ela é mudada por causa da tua palavra. E nós damos essa liberdade à tua palavra mais uma vez, para que ela possa ir ao mais profundo de cada um de nós, entre a alma e o espírito, e anular todo o sofisma que há em nós, para que a palavra da verdade possa gerar vida em nós. É tão somente isso que precisamos, a vida pela tua palavra. Sejamos, Senhor Deus, cheios e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Veja, queridos, agora à tarde eu botei um pôster no grupo da igreja falando sobre esse texto aí. E o pôster ele fala, você coloca ele. O próximo eu vou fazer quadrado para poder ficar. Tenho saudade da casa do Pai. Tenho saudade da casa do Pai. Se você for parar para olhar o contexto desta história de Gênesis 31:30, o contexto foi narrado por Labão, sogro de Jacó. Jacó é um jovem que saiu da casa, ele precisou sair da casa dos seus pais logo depois que o seu pai Isaac, o homem de riso, tinha liberado a bênção da primogenitura sobre a vida dele. Jacó então, Isaac então estende a mão sobre Jacó e o abençoa. Ou seja, Isaac ele faz exatamente o seguinte: ele pega tudo que estava repousando na vida dele e
tornaria pai de uma grande nação. E aí ele fala: filho, assim será também sobre a sua vida. Mas na verdade, quem tinha direito a essas bênçãos não era Jacó, na verdade era Esaú. Porém, Esaú estava na casa do pai, Esaú era filho do pai, mas a sua atitude fez com que ele rejeitasse, abrisse mão da bênção do pai. Então eu já começo falando o seguinte, que se declarar filho do pai não é tudo. Estar na casa do pai não é o suficiente. E saber que a bênção na vida do pai para ser derramada sobre a nossa vida, isso não representa tudo na nossa vida. Nós poderíamos citar aqui o próprio exemplo do filho pródigo, narrado em Lucas capítulo de número 15. Um jovem que estava na casa do pai, olhou para as bênçãos do pai e desejou o que tinha. Mas veja só também, eu poderia citar para vocês, não só Ezequiel, porém também como Isaías. Quem que estava na casa do pai e tinha toda a bênção do pai e fazia toda a vontade do pai? Sabe quem? Lúcifer ou Satanás. Estava no céu, era um querubim, adorava ao Senhor. Ele estava na casa do pai, ele andava ao lado do pai, ele ouvia os conselhos do pai. Aquilo que ele fazia, ele tinha uma resposta imediata do pai. Ele via o pai abençoando as pessoas. Porém, o fato de estar na casa do pai, nem mesmo para ele, um querubim, um adorador, foi o suficiente. E infelizmente isso tem sido a mais pura e triste verdade nos dias de hoje. As pessoas estão na casa do pai, porém longe dele. É bem semelhante a uma palavra que eu compartilhei. Perto de Jesus, porém longe da salvação. Tem muitas pessoas dizendo estar perto de Jesus, mas no que se diz respeito à salvação, as suas atitudes demonstram que ela está bem longe. Então veja que Lúcifer estava no céu, estava na casa do pai. E sabe qual é o mais triste? É que depois que ele sai da casa do pai, ele nunca mais sentiu saudade da casa do pai. E o pior que isso é triste, porque tem muita gente que está hoje dentro da igreja, ou tem muita gente que saiu da igreja e não sente saudade da casa do pai. Está dentro, mas as condutas é como se estivesse fora e não sente saudade. E tem outras que estão fora porque saíram. Eu não sei qual foi o motivo. Uma coisa eu tenho com certeza no meu coração, e eu tenho certeza que Deus não vai falar que eu estou errado. De quem é a casa? De quem é a casa? Do pai. A pessoa vira e fala que sai da igreja, está magoadinho, tristinho. Mas aí eu pergunto, está magoadinho com quem? Quem magoou para que essa pessoa viesse sair da casa do pai? Quem foi essa pessoa que teve, que tem ou que possui extrema autoridade ao ponto de incomodá-la para querer sair da casa do pai? Porque se a casa é do pai, quem é que pode então dizer que você tem que sair ou não da casa dele? Só ele, porque ele é o dono da casa. Mas aí tem pessoas dizendo, é porque eu me desentendi com ela, aí eu saí, mas a casa não é dela, a casa é do pai. Ah, mas é porque o meu santo não se cruza com ela.
saudade da casa do Pai. Isso que é triste. E isso me incomodou muito durante a semana. Porque conversando com tantas pessoas a qual eu fui em casa para trabalhar, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que literalmente foram apresentados na igreja quando nasceu, e têm condutas, vivem um estilo de vida sem dar a menor importância. E isso me incomodou muito. E eu lembro novamente esta palavra. Eu lembrei, porque o texto vai falar que Labão, que Jacó, ele sai da sua casa. A sua mãe, Raquel, a sua mãe, Rebeca, vira para ele e fala assim: olha, vai para a casa do meu irmão Labão, e lá você escolhe uma das filhas dele para ser sua como mulher. Não escolhe ninguém da tribo de Ismael, seu tio. Vai para lá. E aí ele sai literalmente de Canaã e vai para Padã Aram, a casa do seu tio. E chega ali e ele se depara com uma mulher muito linda e formosa, chamada Raquel. E ele começa a trabalhar em prol dela, porque desejava tê-la como esposa. O seu sogro concordou, o seu tio Labão, e ele trabalha 7 anos. Finando 7 anos, o seu tio não honra com o compromisso, e vira e fala assim: olha, eu não posso, não é lei, não é costume se dar a mais nova deixando a mais velha. Tem que ir a mais velha para depois ir a mais nova. Eu não posso fazer isso. E vai Lia. E aí ele fala: mas eu não quero Raquel. A minha promessa é Raquel, não é Lia. Eu quero ela. E aí ele vem e fala assim: mas os 7 anos validou Lia. Os 7 anos validou. E aí agora ele decide pagar o preço. Ele decide pagar o preço por amor a Raquel. Então veja que isso não é diferente, acontece comigo e com você. Às vezes a gente trabalha, a gente faz propósito, a gente faz jejum, a gente estabelece princípios em Cristo para poder alcançar alguma coisa. Mas chega na hora, o que vem não é aquilo que nós estávamos esperando em Deus, e nem aquilo que Deus tem preparado. Mas aí Deus fala: olha, ainda não é. Está disposto a receber? E aí tem muita gente que acaba dizendo: tá bom isso daqui. E ele poderia falar: tá bom, Lia não é da tribo de Ismael, é da tribo de Isaac, ou seja, vem do povo de Deus. Eu vou ficar por aqui mesmo. Mas não era isso que eu ia trabalhar. Mas veja então, se a gente está falando de saudade, existe uma palavra que ela é paralela, ela caminha, e às vezes aquilo que está muito próximo, muito do lado, acaba confundindo. O mundo, ele traz um ditado, ele tem um provérbio, que é o quê? Diga-me com quem tu andas, que... Diga-me com quem tu andas, mas também diz assim o outro: quem se mistura com o porco... Vocês gostam do provérbio, né? Então veja só, quando se está muito próximo de alguma coisa, corremos um sério risco de sermos associados com aquilo que nós permitimos estar do nosso lado. Não é isso? Então cuidado com quem você permite ficar do teu lado. Você não pode reclamar se amanhã depois te confundir. Porque não foi Deus e não foi o diabo. Foi a ação permissiva sua de permitir ficar do teu lado. Tu não pode reclamar depois. Mas não era o que eu ia falar. O que eu ia falar era o seguinte: entre saudade e
saudosismo. Parece a mesma coisa, mas não é. Saudade é um sentimento sobre alguma coisa ou alguém quando você quer bem. Saudade. Então, posso conjecturar da seguinte maneira: todos nós, Ebenezer, iremos sentir saudade do nosso irmão Augusto. Saudade de alguma coisa ou alguém que sentimos bem, que gostamos. Mas e saudosismo? Saudosismo é uma lembrança exagerada sobre alguma coisa ou sobre alguém. Então, uma pessoa saudosista, ela vive em prol daquilo lá de trás que você sente saudade. Isso é muito sério e é muito complicado. Eu não posso ser saudosista, eu posso sentir saudade, mas tem gente que é saudosista. E, gente, olha, e não sou eu que estou falando isso, porque olha só, o próprio dicionário ele vai dizer assim, uma pessoa saudosista é uma pessoa, deixa eu virar aqui por causa da luz aqui em cima. Uma pessoa saudosista é uma pessoa, não sai, saudosista é uma pessoa que tem a admiração excessiva por aspecto do passado, desde comportamento, hábito, princípios e outras ideias, ideais obsoletos e ultrapassados. O indivíduo que age com saudosismo é considerado saudosista. Não é eu que estou falando, é o dicionário com base no que diz a própria psicologia. Pronto. Não reclama comigo, reclama com quem escreveu. Eu não escrevi nada, eu só estou lendo. Essa é a pastor não, pastor leu. Pastor não falou nada. Pastor leu o texto. Então veja que a atitude de Jacó agora é diferente. Jacó ele trabalha entre o momento que ele chega a Padã Arã, ao momento que ele trabalha por Raquel. Mas ele não ganha Raquel, ele ganha Lia. E ele trabalha agora novamente por Raquel, já tendo Raquel como sua mulher. E depois ele decide trabalhar agora pelo seu salário, porque até então ele tinha trabalhado como empregado do seu tio, e agora era seu sogro. Ele estava trabalhando agora pela sua esposa, mas não veio Lia. Depois ele trabalha mais 7 anos por Lia, e agora ele começa a constituir família. E aí Jacó ele começa a entender o seguinte: que tudo que ele tinha não era dele, era do tio / sogro. Então, se ele tinha um teto, quem é que proporcionou o teto para ele? Foi o sogro. Se tinha banquete na casa dele no final de semana, porque quem proporcionava era o sogro. E agora ele vira e fala para o sogro o seguinte: agora eu vou trabalhar pelo que é meu. E aí agora ele tem aquelas estratégias das varas que o Senhor dá para ele, e ele começa a ter o seu próprio rebanho e começa a se multiplicar. Então, do tempo que ele chega a Padã Arã ao momento que ele decide sair de Padã Arã, 20 anos se passaram na vida desse homem. 20 anos. 20 anos que Jacó ele saiu de Canaã e estava em Padã Arã. O que isso significa? Que ele estava 20 anos longe da casa do pai. Mas veja só, Jacó agora tinha 2 mulheres, sabendo que uma era o colírio dos seus olhos. Jacó tinha filho, e Jacó era tão poderoso em condições financeiras quanto o seu próprio sogro. Mas aí agora a saudade era muito grande. Romanos capítulo de número 8,
para a gente aí, versículo de número 35. Versículo 35, versículo 38, versículo 39. Vai nos dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque estou certo de que nem na morte, nem na vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está falando o seguinte: nada pode me separar do amor de Deus, ou seja, nada pode me afastar da presença do meu Deus, nada. E aí agora ele dá uma lista de situações que todas essas situações, nós vivemos todos os dias. Todos os dias nós temos problema com coisas presentes, nós temos problema com as influências do inimigo de nossa alma. Todo dia nós temos problema, e ele cita com fome, com angústia, com perseguição, com nudez que aponta para a escassez financeira. Ele fala de problemas que são pertinentes na nossa vida no dia a dia. E aí ele fala: apesar de todos esses problemas, nem isso pode me tirar da presença de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque Jacó agora era um homem casado, era um homem bem sucedido, era um homem que tinha uma condição financeira muito boa, mas ainda assim ele tinha saudade da casa do pai. E aí agora, veja, que no início, a gente costuma dizer que tudo é flores, tudo é amor, não é assim? Veja lá, vamos voltar em Gênesis 31, acho que versículo de número 2. Diz assim: viu também Jacó que o rosto de Labão, eis que não era para com ele como dantes. Alguma versão vai dizer que já não era mais formoso, já não era mais alegre. Ou seja, de quando ele chegou a esse momento que ele já estava bem, o rosto do sogro para ele já não era mais o mesmo. Já não via alegria, já não havia prazer da presença. E aí Jacó, ele chega para Raquel e ele fala: olha, o rosto do teu pai, quando ele me olha, já não é mais o mesmo. E aí ele fala assim: olha, mesmo tendo tudo aqui, mas eu prefiro a casa do meu pai. E aí Labão agora, olha só, a gente às vezes não consegue entender a importância da casa do pai. Jacó, ele resolve sair, manda Raquel juntar os filhos, Lia juntar os filhos, os seus pastores juntaram os seus rebanhos, porque nós vamos voltar para a casa do meu pai. E vou dividir em grupo. Um grupo com Lia na frente, um grupo com Raquel lá atrás, e muitos presentes lá na primeira fileira, para entregar a Esaú, que vem a mim e pode querer ainda tirar minha vida. Mas ainda assim, no meu pensamento, podendo correr risco de vida, ainda assim, olha só, ainda assim, voltando para casa, isso daqui que eu achei tremendo. Quando Jacó sai da casa do seu pai, ele tinha sido jurado de morte pelo irmão. E aí, porque o irmão não tinha mais prazer na presença do outro irmão, o irmão fala o quê? Vou embora. E vai para a casa do tio Labão. Agora ele teve uma fortuna, mas era a casa de quem? Do tio, do sogro. E olha, vamos lá, na primeira instância, tudo é amor, tudo é flores, foi tratado bem, da melhor maneira possível, mas depois o sentimento muda.
O diabo ele é assim com o pecado. Ele faz o pecado ser a coisa mais gostosa na vida de uma pessoa. O problema é que depois o sabor que era de mel se transforma em fel, se transforma em amargo. Aquilo que você falou que era maneiro, da hora, legal, paca, já era. Agora é só choro. Aquilo que você riu, agora chora. Quando é novinho, tu olha assim para a menina e fala para a menina, coisa linda, depois chora. Mas foi você que escolheu, não foi ninguém que mandou. A menina ela olha para o camarada de moto, aí fala, ai eu quero andar ali em cima. Aí depois chora. No início é tudo bonitinho. Então veja aqui agora, o que acontece? Jacó, ele fala, eu cresci aqui, eu me enriqueci aqui, tudo que eu tenho eu conquistei aqui, as pessoas que estão aqui me viu me tornar próspero e me respeitam por causa do meu sogro tio, e então eu sou extremamente respeitado. Mas ainda assim, nada e nem ninguém pode me afastar da presença, ou seja, da casa do Pai. Veja que olhar uma pessoa, você mora na casa de uma pessoa e ela agora ele fala, Labão já não me vê mais com bons olhos. E aí ele entende que uma pessoa que te recebeu bem hoje, amanhã ela te olha mal. E aí ele fala assim, mas ainda assim eu posso correr risco de morte, mas ainda assim melhor estar na casa do meu pai. Então ele sabia que lá tinha Esaú, quem havia jurado de morte, mas ainda sofrendo ameaça, podendo sofrer ameaça de morte, mas melhor é estar na casa do pai. Por que, pastor, você está falando isso? Porque lá era tio, lá era o sogro. Chegou uma hora que com o tempo ele já começou a olhar feio, já começou a se sentir incomodado. Mas lá ele ia voltar. Para lá onde ele ia voltar tinha um irmão fofoqueiro, tinha a irmã intrigueira, tinha lá o vizinho barraqueiro, tinha tudo isso. Mas ainda assim ele falou, lá é a casa do meu. Quem é que iria arrumar tumulto com ele? O irmão. Quem iria olhar para ele atravessado? Aquele que fala que é o irmãozinho em Cristo Jesus. Quem ia falar que assim tu não vai cantar hoje? Irmãozinho e irmãzinha em Cristo Jesus. Quem ia falar que você está falando as coisas erradas? Mas aí ele fala assim, mas ainda assim quem vai me falar são as pessoas, não é o meu, porque o meu pai não vai me falar isso. Porque o teu pai ele te capacita, ele te fortalece. Ele não vai te julgar. Você pode falar que não sabe orar, mas você está falando do teu pai. Você pode falar que não sabe pregar, mas você está falando da novidade de vida do teu pai. Você fala que não sabe evangelizar, mas você está fazendo um trabalho para o teu pai. Se você estiver fazendo para o homem vai te criticar, mas se estiver fazendo para Deus, Deus vai te exaltar. Essa é a diferença. É por isso que tem muita gente magoada, tristinho e querendo sair da casa de Deus, mas Deus nunca mandou sair. Está magoado com quem? Esaú estava chateado, Jacó estava chateado. Estava chateado com Isaac? Não, Isaac era o pai. Estava chateado com quem? Com o irmão. Ele saiu, não foi por causa do pai, foi por causa do irmão. O pai nunca põe o filho para fora de casa. Mas tem tanto filho saindo da casa do pai, e o pai não fez nada. O que o pai fez para poder te aborrecer? O que o pai fez para te entristecer? Não fez nada. E a gente às vezes resolve parar no tempo. E o pai não fez nada. Aí o que eu acho lindo é exatamente o seguinte. Veja só.
4 coisas que me chamam a atenção em relação a Jacó, Abraão. Jacó, em primeiro lugar, ele fala o seguinte: que mesmo ele estando em Padã Arã, e a casa do pai era lá em Canaã, nem mesmo a distância ou o tempo foi o suficiente para apagar o amor do pai. Às vezes as pessoas ficam tão fascinadas com as coisas lá fora, com as propostas que o diabo coloca, com as fascinações do mundo, e esquece. E o linguajar que às vezes as pessoas falam: mas tem tanto tempo que eu não canto, tem tanto tempo que eu não prego, tem tanto tempo que eu não subo, tem tanto tempo que eu não desço. Mas e aí, que adianta isso? Jacó tinha 20 anos que não estava mais na casa do pai, mas nem mesmo o tempo, vou falar igual aquele povo, eu não sei quem canta, que nem o tempo pôde apagar esse amor, mas ele ainda tinha saudade da casa do pai. Então veja que João capítulo 14, versículo de número 1, 2 e 3, ele vai nos dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, Jesus está falando, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para o mesmo, porque onde eu estiver, estais vós também, estejais vós também. Olha só o que ele está falando. Espera aí. Esquece um pouquinho quem está à tua direita e quem está à tua esquerda. Ele está falando assim: é onde eu estou, você também precisa estar. Você consegue entender a dimensão dessa palavra? Jesus, ele está falando assim para os discípulos: olha, esquece tudo. Olha para mim. Aonde eu estiver, acredita, você também vai estar. É mais ou menos você falar assim para o teu vizinho lá na tua casa: olha, independente de qualquer coisa, aonde eu estiver, pode ir que vale a pena. Pode ir que vale a pena. Jesus, ele deu um selo de garantia, dizendo: não adianta. Uma outra coisa que me chama a atenção: Jacó, ele teve que lutar quanto tempo? Foram 20 anos de trabalho, 7 por Lia, 7 por Raquel e mais 6 para o seu próprio sustento, para conquistar o seu reino. Mas nem mesmo a luta e nem mesmo a condição financeira que ele tinha no momento foi o suficiente para poder ocupar o lugar do pai. Era um homem que tinha riqueza, era um homem que tinha condições financeiras, mas olha, tudo isso não me vale estar fora da casa do meu pai. Aí olha só, para vocês entenderem o poder da saudade da casa do pai. Quem é que falou aquele versículo? Quem é que está narrando aquelas palavras no versículo de número 30, no capítulo 31 de Gênesis? Ela volta. Aí agora eu vou ler para você o versículo todo. Olha que a gente aí, Gênesis 30, 31, 30. Aí diz assim: e agora, Labão vai falar para ele: se te querias ir embora, o sogro está falando para Jacó, porquanto tinha saudade, ou seja, você tinha saudade de voltar à casa do teu pai, Isaac. Aí ele fala assim: por que furtaste o meu Deus, os meus deuses? Labão então agora sai perseguindo a cavalo, encontra a comitiva de Jacó e fala: peraí, se você tinha saudade da casa do teu pai, você podia ir embora, você podia ir para lá, mas por que você roubou os meus deuses? Por quê? Aí ele chora arrependido e fala: não fiz nada disso. Tudo que está comigo
voltar para a casa do meu pai, é o que eu entendo que ele me deu. Eu não peguei nada. Pode ficar à vontade, e o texto fala, pode procurar. Ele entra na tenda de Lia e das servas de Lia e não acha nada. E ele volta. Agora Labão, ele entra na tenda das servas de Raquel e nas de Raquel. E ele não acha nada nas servas de Raquel. Mas quando ele acha, quando ele procura por baixo dos tapetes, ele encontra lá os deuses dele. Raquel estava saindo da casa do pai, Labão, e estava tentando levar algo para manter vivo a memória do pai. Veja só, ela levou imagem de deuses, porque ela queria lembrar sempre do pai. E o pai às vezes dá tanta coisa para a gente que a gente está jogando fora, sem sentir falta, sem se incomodar com isso. Ela leva a imagem de escultura porque ela queria lembrar do pai. E aí a pergunta seria essa hoje: o que te faz lembrar do teu pai hoje? É aquilo que ele pode te proporcionar? Ou aquilo que ele é? Você sente saudade pela casa de Deus? Você sente saudade por Deus? É pelo aquilo que ele pode te proporcionar? Ou pela pessoa que ele é e se representa na sua vida? Saudade da casa do Pai. Você é uma pessoa que tem sentido saudade todos os dias da casa do Pai? Se você não sente saudade de estar na casa do Pai, alguma coisa está errada. E eu preciso ver isso dentro de mim. É impossível alguém dizer amo o Pai e não querer estar na casa do Pai. É impossível eu querer dobrar os meus joelhos e pedir favor ao Pai e não querer estar na casa dele. Não tem como eu fazer uma declaração reconhecendo que tudo que eu tenho é graças ao meu Pai, mas não quero estar na casa do Pai. Jacó é um exemplo de lição agora. Era um homem que saiu sem nada da casa do pai, jurado de morte, com o relacionamento quebrado e rompido na casa do pai. Mas o amor à casa do pai era tão grande que ele teve coragem de suportar essa indiferença com o próprio irmão para voltar à casa do pai. E às vezes nós não conseguimos e não estamos querendo fazer isso. É uma discussão, é um desentendimento, e a gente não se incomoda com nada disso, estando na casa do Pai. Jacó, parece que ele entendia a palavra de Paulo aos Romanos, dizendo que nada e nem ninguém poderia afastar da casa do Pai, nem mesmo a diferença, a quebra de amizade com o seu irmão. Era mais ou menos assim: eu volto para a casa do meu pai. Se alguém dissesse, mas o teu irmão te persegue, ele te jurou de morte, ele vai te matar. Ele falou, não tem problema, eu vou separar presentes para dar para ele. Presente dizendo, meu irmão, eu te peço perdão. Se você acha que eu te roubei alguma coisa, eu te devolvo em dobro. Mas ainda assim ele fala, mas para mim vale a pena. Vale a pena chegar lá e ver meu irmão me olhando de cara feia. Mas vale a pena, porque é a casa do meu pai. Jacó agora, ele estava colocando Deus acima dos seus próprios sentimentos e indiferenças. Ele não se importava com o que poderia vir a acontecer. Jacó, ele pega e bota a Lia no primeiro grupo, juntamente com os seus filhos à frente, e fala, pode ir todos eles, porque se tiver que morrer, mas ainda assim eu vou. E aí ele bota Rubens, bota Manassés, ele bota Judá, ele bota aqueles que representavam as 12 tribos de Israel. Ele fala, olha, eu posso acabar com a minha genealogia, eu posso acabar com o fruto do meu ventre,
vida, mas eu não perco a oportunidade de estar na casa do meu pai. Eu perco todos os bens que eu tenho, eu perco os carros, a vaca, eu perco a malhada, mas eu não perco a oportunidade da casa do meu pai. Eu posso perder até mesmo a minha esposa, mas eu não perco a oportunidade de estar na casa do pai. Ele fala então o seguinte, que nada poderia me afastar da presença do Senhor. Nada. Mas infelizmente hoje tem tantas coisas tão simples, banais, que nos tira da casa do pai. A fascinação do mundo, as propostas que o diabo coloca, os nossos próprios eu, os nossos próprios sentimentos têm nos colocado para fora da casa do pai. E o Senhor nessa noite ele fala, o que tem te colocado para fora da minha casa? Você precisa hoje dar uma resposta. Foi o pai que te convidou para sair, para se retirar? Ou foi talvez as suas próprias vontades, os seus próprios caprichos? Você vai precisar dar uma resposta. Porque o pai continua no mesmo lugar, de braços abertos, te esperando, sentindo uma grande saudade de você. O que tem te colocado para fora da casa dele? Jacó, ele colocou todas as indiferenças lá. Ele colocou até mesmo o tempo, até mesmo a distância. Então eu não acredito que a distância seja um motivo para não estar na casa do pai. Eu não acredito que até mesmo a possibilidade de se perder a própria vida é motivo para se estar fora da casa do pai. Eu não acredito que até mesmo a quebra de relacionamento entre o irmão é motivo para se estar fora da casa do pai. Porque uma coisa é certa, eu posso conjecturar da seguinte maneira: você pode ter talvez 10 irmãos, mas no dia de agosto, onde todos se comemoram o dia dos pais, você pode não falar com 9 irmãos, mas ainda assim você vai ter o prazer de ir na casa do teu pai. Nem que seja rápido, dá um presente a ele, dá um beijo, um abraço, dizer te amo, e depois você ir embora. Mas você não vai deixar de ir. Sabe por quê? Porque é a casa do teu pai. Quem causou o problema para você não foi o teu pai, foi o teu irmão. Isso não é motivo então de você deixar de estar com o pai. Guarde esta palavra no teu coração. Tenha a sua vida e a sua fé edificada em Cristo Jesus. Não permita que nada te coloque para fora da casa do pai. Não permita. Não permita. Nada é motivo, independente do que possa acontecer. Se nós ficássemos aqui a noite toda falando sobre a vida de Jacó, sobre tudo que poderia acontecer com ele, leia o capítulo de número 29, o capítulo de número 30 e o 31, e você vai ver o acúmulo de fortuna que esse homem conseguiu ter. E depois você vai ver a estratégia que ele adota para poder, se de fato Esaú, juntamente com uma caravana, viesse para matar Jacó ele chegaria na casa do seu pai, pobre novamente e sem família, do jeito que saiu, mas ainda assim ele chegaria na casa do pai. Só que quando ele se dispõe para a casa do pai, Deus faz algo extraordinário. O pai faz algo extraordinário. Ele acha que tinha perdido o irmão, mas o irmão ia atrás dele agora, não para matá-lo, mas para receber de braços abertos o irmão que um dia ele tinha proferido uma palavra de maldição contra a vida dele. Jacó, ele faz uma estratégia para abrir mão de todos os seus recursos financeiros, por tudo isso, por amor a estar na casa do pai. Mas aí o pai surpreende ele, porque ele achava que ia perder, só porque ele desejou voltar à casa do pai. Aí o pai fala assim: não, quem deseja estar comigo, ele é abençoado, porque eu sou o dono do ouro, o dono da terra, tudo que tem no universo foi eu que criei. Aí sabe o que acontece? Esaú vai ao encontro de Jacó, também
20 anos que eu não te vejo, 20 anos que eu tenho saudade, tudo que eu conquistei na casa do nosso pai, agora eu te dou. Deus faz isso quando você decide voltar à casa do pai. Você acha que tinha perdido, mas mentira. O diabo é que te cegou o entendimento, porque o pai nunca tirou nada do que era teu. Você apenas deixou ali na casa e ficou ali na casa. Em nome de Jesus, guarda essa palavra e seja edificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Tenha todo dia saudade na casa do Pai. Não consiga viver um único dia, um único momento da sua vida sem sentir saudade da casa do Pai. Gere isso dentro de você todo dia. Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu preciso estar na presença do Pai. Não permita que nada, não permita que internet, não permita que WhatsApp, não permita que Netflix, não permita que as amizades, não permita que as companhias, não permita que o cinema, não permita que a conversa na esquina, não permita que nada roube a sua comunhão com o Senhor. Não há preço para isso. Tamanho é o amor que Ele tem por você. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você pode dar a mão ao teu irmão que está do seu lado. Vamos terminar de mãos dadas. Profeticamente, você de mão dada com o teu irmão aí, é como se você estivesse fora da casa do Pai. E como se você achasse que o teu irmão viesse contra você. Mas aí você entende que na verdade você nunca ficou sozinho. Porque o Pai sempre esteve do teu lado te ajudando. Você achava que estava triste e abandonado. É mentira. O diabo te cegou com esse entendimento. Mas o Senhor Jesus sempre esteve do teu lado. É o que diz a palavra em João 14. Eu vou preparar o lugar. Mas aonde eu estiver, vocês também vão estar. Ou seja, o Senhor quer que você esteja onde Ele estiver. Então eu gostaria que você agora orasse pelo teu irmão que está ao seu lado, dizendo para ele, dizendo: Senhor Jesus, nunca permita que o diabo venha causar circunstâncias de adversidade ao ponto dele, ao ponto dela, ao ponto do meu irmão que está aqui do meu lado sair da tua presença. Senhor, não permita que nenhuma adversidade, não permita que a fome, não permita que a nudez, não permita que a perseguição, não permita que até mesmo as artimanhas do inimigo possa se tornar grande ao ponto de afastar o meu irmão que está ao meu lado, a minha irmã, da tua casa. Senhor, tenha misericórdia da vida dele agora. Como homem de Deus, como mulher de Deus, eu oro pela vida dele, pela vida dela agora, dizendo que ela tem todo o direito, que ele tem pleno direito
ficar longe da tua casa. Que não seja